Fala, povo roxo! Vamos trazer mais uma polêmica para vocês hoje. Que história é essa do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ser o maior presidente da história do Corinthians? Quem falou isso foi o jornalista Juca Kfouri durante o programa Posse de Bola da UOL. Vamos entender direitinho essa situação antes de opinarmos. Em resumo para vocês, essa história começa mais de 10 anos atrás, quando tem início a construção do novo estádio do Corinthians, em Itaquera, em tese visando a realização da Copa do Mundo de 2014. No entanto, segundo alguns, esse seria um presente ao presidente Lula, declaradamente corintiano. Mas os problemas começaram com a investigação da Lava Jato, que transformou o presente em um abacaxi. Afinal, a diretoria nunca conseguiria pagar essa dívida. A renda dos jogos do Timão não ficariam para o clube. Todavia, os anos se passaram, a Lava Jato acabou e Luiz Inácio voltou a ser o presidente do Brasil. E agora a situação do clube volta a melhorar e a dívida do estádio, essa tende a sumir. Agora que vocês já sabem do que eu tô falando, vamos acompanhar detalhe por detalhe. Eu vou pausando o vídeo aqui, a entrevista do Juca e vamos palpitar em cima dela. Ô Juca, falando em atenções... Falando em atenções, muito todo mundo de olho, aí explica aí para todo mundo, o que acontece que o Corinthians tinha uma dívida impagável da Arena e de repente, num passe de mágica, vai quitar essa Arena? O que foi? Escondeu dinheiro embaixo do colchão? O que aconteceu? Vamos voltar no tempo e no espaço. Vamos voltar no tempo e no espaço. Para ver como as coisas são. O Corinthians iria ganhar de presente da Odebrecht um estádio de futebol. Isto dito pelo dono da Odebrecht. É um presente para o presidente Lula. Ia custar 800, 900, 1 bilhão. Que para a Odebrecht é amendoim. Não é? E como a Odebrecht era empreiteira, né, parceira do governo federal para tudo no Brasil e fora do Brasil, esse 1 bilhão seria mais do que compensado com as obras que a Odebrecht teria. Houve uma operação Lava Jato no meio do caminho. E aquilo que era um presente virou um presente de grego. Tem que... Bom, vamos lá. Poucos segundos de entrevista, mas a gente já vê uma afirmação pesada, uma afirmação que vai fazer toda a diferença no decorrer da entrevista, né, do vídeo aí do Juca, onde ele fala mais ou menos assim: cara, Odebrecht, construtora do governo, quer agradar o presidente que sabemos que é corintiano, a partir daí tudo se desenvolve. Já começa, vamos lá, o dito, né, que é verdade o que o Juca está colocando, já é um absurdo gigantesco. Porque como que você pode colocar o Brasil inteiro, né, dentro de uma bolha para agradar um presidente, agradar uma única pessoa, né? Leva dinheiro? Não, não leva, mas ao mesmo tempo está tirando aí benefícios, né? Mas bora lá, vamos continuar. Pagar. Então, isso é bom pontuar. Para todo mundo que dizia o tempo todo, inclusive eu, que o Corinthians não ia pagar um tostão pelo estádio, era um presente, mudou. Aí, de novo, né? Olha o tamanho do absurdo. Vamos dar um estádio de presente para um presidente corintiano e tiraremos vantagens na sequência. E o Corinthians começou a pagar, a ter de pagar, ou a empurrar a dívida com a barriga. E está nessa situação desgraçada em que está. Tem que pagar, né? Como se isso não fosse comum em toda e qualquer compra que a gente faz. As coisas mudaram na vida política brasileira. Agora voltou exatamente o presidente que teria ganhado de presente o estádio para o seu time do coração. E ele está intermediando, evidentemente, uma negociação com a Caixa Econômica Federal, baseado primeiro em raciocínios muito simples e simplórios. Olha, outros clubes ganharam o estádio, o Botafogo ganhou, outros clubes estão endividados em seus estádios, também não estão pagando. Vamos resolver a questão do Corinthians.
Gente, sabe o que me assusta? É como isso tomou uma proporção assim, nossa, é normal, tá tudo bem, podemos fazer isso. Meu Deus, cara, louco, loucura. De que maneira? O Corinthians tem 300 milhões de reais congelados, que foi o que pagou quem comprou os direitos de usar o nome do estádio, a Neoquímica. Esse dinheiro vai todinho transferido para a Caixa. E o restante da dívida, o Corinthians pagará a prazo de égua com os precatórios que tem a receber. É uma engenharia financeira. Se ela é republicana ou não, eu confesso a minha incapacidade no momento para carimbar. Precisamos de mais detalhes. A coisa não está resolvida. A coisa está contando com a boa vontade do presidente da Caixa, mas depende também de decisões do Conselho da Caixa. Na verdade, já sabemos que isso está resolvido, né? Hoje está em tudo quanto foi jornal, tudo quanto é site, situação praticamente certa. Mas, ao que tudo indica, está tão bem encaminhada que o presidente da Caixa esteve no domingo em Itaquera para conhecer o estádio, foi recebido pela direção do Corinthians. Tudo isso uma semana antes da eleição. Seria a tacada de mestre, não é? Para que a situação ganhasse mais uma vez. E aí é que tá, né? O Juca aí tá falando da situação política do Corinthians, né? Vale frisar. Com a solução do problema do estádio. Isto resolvido, o Corinthians passa a ter a renda do estádio, coisa que esses anos todos, por incrível que pareça, não teve. Para que se tenha uma ideia do presente de grego que virou aquilo que seria uma gentileza, né? Então, é bom ter isso tudo muito claro. O que era presente deixou de ser, o Corinthians se ferrou com F maiúsculo com essa história de Itaquera. O Corinthians deveria, na verdade, e isto também digo desde sempre, insistido, né, no Pacaembu, e tanto isso é verdade que hoje o Pacaembu está sob uma concessão de 35 anos para uma empresa privada e sempre foi a casa do Corinthians. O Corinthians acabou elitizando o seu estádio, cobrando preços que a maior parte da torcida não pode pagar e com uma dívida monstruosa. Ao que tudo indica, vai resolver. Quem vai resolver? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como vocês bem sabem, tem um vídeo meu aqui no Posse de Bola que viralizou, até gente dizendo, nossa, o Juca deve ter bebido para dizer aquilo. Não, o melhor presidente da história do Corinthians se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi neste período que o Corinthians construiu o estádio, o CT e tal, porque com um presidente amigo. Isso são coisas nossas. Isso não significa, deixar bem claro, o presidente Lula não recebeu um tostão por causa disso. Bom, vamos lá. Trechos finais aí, o Juca fala mais um pouquinho da história. Eu quero só destacar um ponto que eu acho muito louco, velho. Ele vira e fala assim, o Corinthians se ferrou com isso, porque era um presente. Cara, não é pra ter presente, velho. Vamos ser sinceros. O Botafogo ganhou, o São Paulo ganhou, o Palmeiras ganhou. Cara, ninguém tem que ganhar nada. O negócio tem que ser, cada clube anda de acordo com aquilo que pode e com aquilo que não pode. Não tem o menor cabimento, isso não tem nada a ver com composição política, tá? Mas não tem o menor cabimento um presidente de república vir dar palpite ou influenciar ou participar de qualquer coisa dentro do clube dele de futebol. Não dá, isso daí não cabe. O cara tem 709 mil coisas diferentes que ele tem que se preocupar. Não é pra estar se preocupando com o estádio do Corinthians, não é pra isso desde 2000 e sei lá quando lançou o estádio, ou então, a Copa vai ser aqui no Corinthians. Cara, para com isso. E não é pra pôr dinheiro público, 1 bilhão para o Odebrecht, não quer dizer, cara, pelo amor de Deus, em troca do quê?
Não tem cabimento, não tem precatório, não tem nada que me justifique isso, tá? Minha opinião, não deveria existir benefício para ninguém. Pode entrar em acordo com o governo, porque vai trazer mais renda, vai trazer isso, vai trazer emprego. Aí são outros 500, é uma coisa que eu posso aceitar perfeitamente, mas não nessas condições, beleza? Galera, tá aí a opinião aqui do Facchesi no dossiê roxo sobre o comentário aí do Juca Kfouri sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ajudando e quitando, né? Reza a lenda aqui, quitando o estádio do Corinthians. Essa semana tem mais vídeos para vocês. Fiquem ligados aí no canal Torcida Roxa. Um abraço e valeu!